Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sou o pastor Paulo César, dirigente ali da congregação Cidade Edson, Assembleia de Deus Madureira do campo de Mogi das Cruzes. Nossos pastores, pastor Gilberto, nosso pastor presidente, pastor Gilberto de Paula, pastora Vilma. Quero deixar um forte abraço aos nossos pastores. Também quero deixar um forte abraço para a nossa congregação de Cidade Edson. Não estamos reunidos neste momento no templo, mas tenho certeza que estamos unidos pela palavra do Senhor, pela comunhão, pela oração, pela intercessão. Estamos sentindo muita falta dos nossos irmãos. Nós vamos iniciar o nosso segundo trimestre nesse ano de 2020, da nossa escola bíblica dominical, onde os nossos professores estarão ministrando a poderosa palavra do Senhor para cada classe, para cada faixa etária. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam a palavra do Senhor Jesus. Bem-aventurado aqueles que praticam a palavra do Senhor. É como uma casa edificada na rocha. Eu quero convidá-los para esse trimestre, na nossa escola bíblica dominical, cujo tema, você vai ver aí na telinha, é o livro de Salmos. O livro de Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Você já parou para pensar quem era o salmista Davi sem a coroa, sem o trono, sem estar num campo de batalha, sozinho? Você já parou para pensar quem era o salmista Davi no meio da adversidade, do perigo, da angústia, muitas vezes mediante uma perda, mediante as afrontas, quando os inimigos se levantavam? Quem era o salmista Davi? Pois bem, através do livro de Salmos, vamos conhecer esses heróis da fé, esses homens de Deus, o salmista, que vão se revelar de fato como homem, carne, osso e que tem sentimentos. E o livro de Salmos é a janela, é o espelho da nossa alma. O livro de Salmos é onde todos os salmistas expressam o seu sentimento, a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia, quando estão em meio à derrota, em meio a um caminho totalmente sem sucesso, sem resultado. Eles começam a expressar o seu sentimento quando estão desejosos da presença de Deus, da intimidade com Deus, e eles começam a se expressar. É até por isso que muitos estudiosos dizem que o livro de Salmo é o livro mais lido do povo de Deus. Por que será, pastor, que o livro de Salmo é o livro mais lido do povo de Deus? Você passa por momento de angústia? Você passa por momento de tristeza? Você tem perdas? Tem hora que a tua mente fica meio perturbada? Você fica sem direção? Você, em momento de conquista, se alegra, tem gozo, canta quando está alegre, canta quando você vê que de fato a vitória veio. Você passa por isso? Por isso nos identificamos com o livro de Salmos. O livro de Salmos fala muito dos nossos sentimentos, mediante as nossas reações, mediante a circunstância. Por isso nos identificamos. É comum um cristão, quando está meio angustiado, ele pegar, ler a Bíblia e vai lá no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aquilo traz um alívio, aquilo traz um fortalecimento. Quando vê a adversidade chegando, quando vê tantas notícias, aí vem o Salmo 91, que é o Salmo da segurança do povo de Deus, e diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nenhuma peste, nenhuma praga chegará à tua tenda. Isso traz fé. Isso traz força, isso faz-nos ter esperança.
a convicção que Deus está agindo em meio às circunstâncias. Mas e quando Deus fica no silêncio? Pois bem, como o nosso sentimento fica quando Deus fica em silêncio? Tudo isso vamos encontrar em Salmos. Salmo 42, o salmista dizia: onde está, ó Deus? Por que perturbas a minha alma? Sentia-se sem resposta. É por isso que nos identificamos com o livro de Salmos. No tópico 1, o título de Salmo, ele vem da palavra hebraico terrilim, louvores. Ou seja, para o povo hebreu, para o povo judeu, o livro de Salmos era um inário de louvores. Era uma poesia cantada. É como a nossa harpa cristã. Em meio ao culto, e o salmista Davi, que foi um rei, que apenas não foi um bom administrador, um bom líder, ele se preocupou em restaurar o culto no templo, onde o templo ficava aberto 24 horas, e ele colocou as classes de sacerdote, horário para o sacerdote, horário para os levitas, e a música era cantada juntamente com o povo, cantada no templo em adoração ao nosso Deus. A música sempre foi um elemento importante para o culto. E no culto judaico, a música não era apenas uma canção de alegria. Foram letras que foram compostas em meio às circunstâncias, expressando sentimento, expressando desejo. E a música também, ela tinha como finalidade de ser profética. A música era uma profecia para a vida daqueles que estavam ouvindo e cantando. A música edificava, a música tinha como objetivo trazer consolo, a música tinha como objetivo de exortar, a música tinha como objetivo de confessar. Então, era muito importante a música dentro do culto judaico. Não é diferente nos nossos dias. Quando louvamos ao Senhor Jesus, sentimos através dos hinos a palavra profética, sentimos o consolo, sentimos a exortação, sentimos-nos edificados por vários hinos que multiplica a nossa fé, nos dá segurança em Jesus. A música é muito importante. Nós vamos entender que dentro dessa liturgia, dentro deste culto judaico, nós vamos observar que existia uma lógica. Existia um começo, um meio e um fim. Isso é muito importante, irmãos. Quero até dar uma paradinha aqui, que às vezes nós pentecostais falamos assim, não, o Espírito Santo que está dirigindo tudo, sim, mas o Espírito Santo também dirige dentro de uma ordem. Existe um começo, existe um meio e existe um fim. Existem hinos, por exemplo, que era cantado no início. Então, no começo do culto, Deus tem um propósito. No meio do culto, Deus tem um propósito. No final do culto, Deus também tem um propósito. E aqui vai um conselho para quem gosta de chegar atrasado no culto. Às vezes você perde a primeira parte, você deixa de ouvir o propósito daquela primeira parte do culto. É muito importante. Tem até hinos da harpa, por exemplo, da nossa harpa cristã, o hino de número 243, alguns irmãos vão relembrar, que era muito cantado no início do culto. Nós abrimos este culto. Então a lógica desse hino não é cantar no meio nem no final. Então o culto ele é dirigido, sim, é um culto racional dentro de uma lógica. Então o culto judaico ele trabalhava muito isso. Questão de organização, questão de lógica, não é diferente nos nossos dias hoje. Quando chegamos à igreja para cultuar o Senhor, nós chegamos com o nosso coração quebrantado e existe. Às vezes a pessoa fala, é uma liturgia, uns cantam, outros não cantam, mas existe um começo, existe um meio e existe um fim dentro do culto. E é bom atentarmos para isso. E o livro de Salmos era uma poesia hebraica, nós vamos observar aí no tópico 2. E ele tinha também as suas divisões, é bom entender isso. O livro de Salmos era dividido em 5 livros. O Salmo de número 1 ao 41 era o primeiro livro, como diz aqui na nossa revista, no tópico 1.2. Do Salmo 42 ao 71 era o segundo livro.
Do Salmo 73 ao 89 era o terceiro livro. Do Salmo 90 ao Salmo 106 era o quarto livro. Do Salmo 107 ao Salmo 150 é o quinto livro. Então era a divisão do livro de Salmos que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus. Os autores, também que está no tópico 1.3, nos chama muito a atenção. Às vezes é comum a gente ler o Salmo e ouvir alguns irmãos dizendo Salmo escrito por Davi. Nem todos os Salmos foram escritos por Davi. Tivemos o salmista Davi, que compôs muitos salmos. Tivemos Moisés, Salomão, como está no tópico 1.3, Asaf, Emã, Etã e os filhos de Coré. Interessante, né, irmãos? Esses filhos de Coré são filhos daquele homem que se rebeliou contra Moisés lá no deserto. E mesmo assim, a misericórdia de Deus alcançou algum dos seus descendentes que não entraram pelo mesmo caminho dos seus antepassados, mas abraçaram a bondade e a misericórdia de Deus, e Deus os exaltou. E os inspirou, Deus os exaltou e os inspirou a escrever esses salmos. Isto prova que nem todo filho de peixinho, peixinho é, né? Porque os meus antepassados erraram, que eu também vou cometer os mesmos erros. Vamos falar um pouquinho dos autores? Vamos pensar um pouquinho no salmista Davi? É muito interessante os salmos que o salmista Davi escreveu, muito conhecido pelo povo de Deus, que foram escritos, podemos dizer, quase todos através de uma experiência, de um relacionamento com Deus e também da circunstância que o cercaram. Por exemplo, o Salmo de número 20, o salmista fala, uns encurvam, outros caem, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menções do nome do Senhor nosso Deus. O que o salmista está expressando aqui? Que a confiança nele, embora ele tinha exército, ministro, a confiança dele estava no Deus de Israel, no seu Deus. Isto é, mostra o relacionamento que Davi tinha com Deus, porque no contexto, sempre que Davi ia para uma batalha, você não vê Davi primeiramente consultando os seus súditos, os seus ministros, o seu exército. Primeiramente ele ia consultar Deus, porque tinha a sua confiança em Deus. No Salmo 51, quando o salmista comete aquele pecado de adultério, ele escreve o Salmo 51 dizendo: Deus, contra ti pequei, contra ti somente pequei, perdoa as minhas iniquidades, lava-me, purifica-me, não retires de mim a tua presença. É tão interessante isso, que o salmista reconhece o seu pecado e ele faz um pedido a Deus, dizendo: Deus, não retires de mim a tua presença. Porque o salmista sabia que na vida de um adorador, na vida de um cristão, nada faz sentido sem a presença de Deus. Nada tem sentido sem a presença de Deus. Ou seja, não adianta eu ser um rei, continuar sendo um rei sem a tua presença. E o salmista entendia bem isso, porque ele teve essa experiência. Ele recebeu a unção lá, cuidando da ovelha de seu pai. E Saul era rei e já tinha perdido a unção. Então, quem sabe, vinha a memória do salmista, aquele momento em que a nação de Israel passava por uma prova diante do Golias, do filisteu Golias, e tinha um rei, mas porém tinha um rei sem unção, tinha um rei sem a presença. O salmista Davi tinha a unção de Deus e trouxe a vitória para o povo de Deus. Mediante essas batalhas, mediante essas experiências, o salmista compunha essas músicas dizendo: não retira de mim a tua presença, não retire de mim a tua unção.
porque ele tinha convicção que é a unção de Deus que faz toda a diferença. O salmista Davi foi um dos grandes autores do livro de Salmos, com 73 salmos inscritos, inspirado por Deus. Tem alguns outros autores aqui que eu gostaria de comentar com vocês também. Asaf. Quem era Asaf? Asaf era um chefe do coral. Asaf era o regente do coral. E aquele coral que tocava em volta da Arca da Aliança. Nós vamos observar que o Salmo 73 foi uma experiência que Asaf teve com Deus, teve no templo. A Bíblia vai nos dizer lá no Salmo 73, depois você leia com bastante atenção, vou entrar dentro de um contexto aqui. Asaf estava regendo o coral e o povo vinha para o culto adorar a Deus. E Asaf, como um obreiro, como um regente, ele começou a observar o povo que frequentava o templo. E ele, observando o povo que frequentava o templo, que ia adorar a Deus, ele observou que muitos deles passavam apertos, passavam dificuldade, sofriam perdas, choravam, alguns estavam angustiados. E Asaf começou a questionar dentro de si, mas esse povo adora a Deus e muitas vezes passa por desemprego. Este povo adora a Deus e muitas vezes são acometidos da enfermidade. Este povo adora a Deus e muitas vezes passam por angústia, passam por aflição. Mas como que pode um adorador passar por essas dificuldades, passar por esses apertos, passar por essas perdas? E ele via a situação daquele povo e no contexto do Salmo 73, ele começou a ficar angustiado, ele começou a ficar sem resposta dentro de si, porque ele queria entender como que um adorador, como alguém que serve a Deus, passava por aflição. E Asaf então resolve, podemos até usar esse termo aqui, tirar umas férias. A Bíblia vai nos dizer que ele então saiu do templo, tirou os olhos do templo e começou a olhar lá fora. Ele começou a observar a vida dos ímpios. E de repente ele olha para os ímpios e tudo o que o ímpio faz dá certo. Tudo o que o ímpio faz parece que está prosperando. Parece que o ímpio não pega nem resfriado. O ímpio parece que não fica doente. E tem mais, o ímpio faz tantas coisas ilícitas, se envolve com corrupção, com suborno, ele abate os pequenos e não acontece nada com ele. Ele ainda cita agora, concernente àqueles servos de Deus que estão na casa de Deus, quando eles vão fazer uma coisa errada, Deus já vem e já corrige, já exorta. Agora o ímpio pratica tantas coisas erradas e parece que para ele dá tudo certo. Isto é uma injustiça. E quando você vai falar de Deus para aquele ímpio, o ímpio vai dizer: quem é Deus? Quem vai nos impedir? Ninguém pode nos impedir. Aqui a gente faz como a gente quer. A gente rouba, a gente se envolve com suborno, a gente tira do mais fraco e ninguém pode fazer nada. Asaf começou a ficar aflito e ele começou a se questionar, dizendo: mas vale a pena permanecer no templo? Vale a pena ser um adorador? Enquanto o adorador está passando por essa dificuldade, o ímpio que está em meio à sua impiedade está crescendo, está se dando bem. E o adorador que está aqui com o coração sincero está passando esses apertos, essas aflições. E o próprio Asaf diz: aquilo me deixou perturbado, aquilo me deixou angustiado. Eu senti que os meus pés iam se escorregar, iam se desviar da casa do Senhor. Até que eu entrei novamente no templo. E aí observei, e aí vi o final deles. Ou seja, quando Asaf volta novamente para o templo, nós vamos entender que Deus revelou para Asaf o final de todas as coisas.
Os olhos de Asaf estavam no presente, no que estava acontecendo. E não é o presente que rege todas as coisas. Deus estava dizendo: Asaf, você está vendo o agora, mas eu vou te revelar o fim dessas coisas. Você está vendo este adorador que está na minha casa hoje, ele está passando por aflição. Hoje, ele está em meio à enfermidade. Hoje, o desemprego o abateu. Hoje, essa tristeza está assolando o coração dele. Hoje, o casamento dele está passando por esta crise. Hoje, ele está com problema com esse filho. Mas é hoje. Porque um adorador sofre aflição, mas o Senhor o livra de todas elas. Sabe qual é o final desse adorador, Asaf? É um final de vitória, é um final de êxito, é um final de bênção, é um final a qual eu vou derramar sobre a vida dele conquista. Eu vou colocar de pé. Esse é o final do adorador. Um final de bênção. Agora você está vendo esses ímpios que agora estão se dando bem, que agora rouba sem nenhum temor, que agora se envolve com tantas coisas ilícitas, que agora oprime o pobre, oprime o necessitado e ainda zomba de Deus? Pois bem, Asaf, sabe qual é o final deles? Os pés deles é como se estiverem em um terreno escorregadio. Eles vão tentar sair da situação e não vão conseguir. Vão tentar subir, escapar e não vão conseguir fugir. Eles vão cair e não vão ter quem os levante. Eles vão cair e vão ser destruídos. Não terão sucesso, não terão vitória. O que para eles parece ser êxito, o que para eles parece ser conquista, o que parece sucesso, vão levá-los à própria derrota. Se afundarão em meio às suas conquistas, serão destruídos em meio às suas corrupção. E ninguém estenderá a mão para eles, porque este é o final do ímpio. Quando Asaf teve esse entendimento, ele colocou através desse Salmo 73 todo o teu sentimento, expressou através desse Salmo dizendo: eu quase me escorreguei, eu quase me desviei, por não entender o final das coisas. Será que não é assim, irmãos, que também algum cristão passam por isso? Ele começou a dizer: eu passei a ter inveja do ímpio. Eu olhava assim, mas como é que pode? Tribuloso, não crê em Deus e conquista desse jeito, dá tudo certo. Tem outro aqui que jejua, que ora e está passando por isso. Isto é um momento. O final, temos uma promessa de Deus e ela vai se cumprir na vida daqueles que são fiéis ao Senhor. Podemos até pensar, a circunstância pode até fazer com que o nosso coração chegue a ficar angustiado, mas não podemos duvidar da providência de Deus. Por isso que esses salmos foram escritos para nos inspirar a continuar, a vencer. Esses autores inspirados por Deus. Nós vamos observar também que no tópico 3, aqui eu vou resumir aqui o tópico 2 e o 3, porque é algo bem didático. Ele foi dividido como a poesia hebraica, tópico 2.1, como acrósticos, refrão, ou seja, são técnicas para que possamos memorizar, para que possamos aprender, entender. Por exemplo, os acrósticos são um recurso literário que muito contribui para a memorização, a qual tinha uma grande importância, principalmente no contexto judaico no tempo antigo. O refrão, está no tópico 2.3, é a repetição de uma frase, que para nós seríamos o coro. Então você vai observar o Salmo 119, que é agrupado de 8 em 8, e ali para memorização do povo de Deus.
o refrão, que é a repetição, para que também possa nos ajudar a memorizar. Vamos compreender um esclarecimento também no tópico 3, de umas palavras que surgem nos Salmos, principalmente no Salmo 3, 4, 24, 46, aquela palavrinha selar. O que significa aquela palavrinha selar, pastor? Alguns estudiosos colocam como se fosse uma pausa no texto. Você lia um salmo, selar, para pensar um pouquinho. Isto é muito importante. Isso mostra necessidade de meditarmos na palavra do Senhor. O salmo, não esqueça, ele é o espelho da alma. Revela os nossos sentimentos. Os nossos salmos também estão sendo escritos, irmãos, da nossa vida. Estão sendo escritos por mim e por você e por Deus. A Bíblia nos diz no livro de Apocalipse que é um livro que vai ser aberto naquele dia. O livro que é chamado livro da vida. Bem-aventurado aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Esse livro e os nossos salmos estamos sendo escritos através das nossas decisões que estamos tomando no nosso dia a dia. As nossas decisões escrevem a nossa história. Qual a sua reação no meio da angústia? Muitas vezes no meio da tristeza, no meio da perda, quando as coisas estão dando certo, quando muitas vezes você não vê resultado. Asaf olhou, não via resultado no meio do povo de Deus, ele começou a entrar em angústia. A nossa vida, irmãos, ela não pode ser guiada por resultados negativos ou positivos. A nossa vida não pode ser direcionada pelas circunstâncias, porque tudo isso a Bíblia diz que passa, tudo que há no mundo passa. Somente a palavra de Deus permanece para todo sempre. Talvez você olhe os resultados, vê negativo e diz, puxa vida, eu sou um fracassado. Não, você não é um fracassado. Isso é um momento. Isto vai passar. Confie no Senhor Jesus. O salmista Davi, em meio à perseguição, em meio aos apertos, ele clamava dizendo, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Acredite, tenha fé, ainda que a tristeza, muitas vezes a angústia vem, não deixe a circunstância tirar a convicção da palavra de Deus, da fé que há no nosso coração. Você quer expressar, quer desabafar diante de Deus? Pode desabafar. Deus entende o nosso desabafo. Às vezes chegamos cheio de protocolos diante de Deus. Não, eu estou sentindo isso daqui, mas eu não posso expressar isso daqui porque eu tenho medo que Deus olhe isso e possa até mesmo me castigar. Não, Ele é Pai. Ele é um Pai bem presente. Ele é um amigo bem presente. Diante de Deus, toda armadura cai. Diante de Deus, toda aparência cai. Diante de Deus, somos o que verdadeiramente somos. Temos que expressar os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas alegrias, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa frustração. Expresse isso ao Senhor, através de cântico, de louvor, de adoração. Mas tenha certeza, Deus ouve. Deus ouve e responde o nosso clamor. Que Deus abençoe tua vida. Possamos nesse trimestre ser fortalecido pela palavra de Deus. Leia Salmos, leia a palavra do Senhor. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta, comente aí no nosso canal. Nós vamos estar lendo, vamos estar respondendo e atendendo você, tá bom? Participe conosco. Deixe o seu comentário, os irmãos da congregação, deixe o seu comentário, a sua pergunta, e eu deixo a todos um forte abraço na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Meu irmão, você que viu esse vídeo até o final, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe, e tenho certeza que a palavra de Deus vai chegar a muitas vidas. Forte abraço, fique com Deus.